E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, estudando coordenadas polares, agora adentrando no mundo das equações das curvas. Começarei pela equação da reta, tá? Bom, lá em coordenadas cartesianas, pensando no eixo x, no eixo y, eu tenho várias curvas, por exemplo, uma parábola, y igual a x ao quadrado, uma reta, por exemplo, que passa pela origem y igual a x sobre 2, não, 2x, 2x? É, o crescimento, não, x sobre 2, crescimento mais lento, que eu estou fazendo com essa ondulação. Enfim, ou mesmo retas desse tipo. Por exemplo, x igual a 2 é uma reta. Ou desse tipo, y igual a 3, retas paralelas ao eixo x. Não está muito paralelo, mas enfim. Então aqui eu tenho possibilidades de retas, de outras curvas, no caso uma parábola, enfim, tá bom? Eu posso desenhar aqui um círculo e ter a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a, por exemplo, 4, um raio 2, enfim, tá? Eu posso desenhar curvas cartesianas e estabelecer equações para essas curvas. Em polares também eu farei, beleza? Enfim, só que com as coordenadas que eu tenho, que são básicas R e θ, tá? Enquanto coordenadas cartesianas eu considero x e y de forma corriqueira, tá? Pensando apenas na letra x e na letra y, x para o eixo das abscissas, y para o eixo das ordenadas. Lá nas coordenadas polares eu tenho R e o θ, porque um ponto polar, para ser marcado, depende da inclinação e do seu distanciamento do polo, que é dado pelo módulo do R, beleza? Enfim, bom, essa aqui é uma equação onde figuram as duas variáveis no plano cartesiano, y e x ao quadrado, de forma explícita. Essa é uma equação do círculo onde figuram as duas variáveis de forma implícita, tá? Ainda teremos essas mesmas visões aqui em coordenadas polares. Uma equação pode ter o R em função do θ, tá? Basicamente, eu vou considerar muito a variável R dependente da variável θ. Mas pode acontecer o contrário. Aqui o y está dependente da variável x. Aqui as duas não estão uma dependente da outra, estão implícitas. Eu posso isolar uma ou outra. Poderemos fazer isso também em coordenadas polares, beleza? Mas eu também posso ter situações como essa ou essa. Y igual a 3 e x igual a 2. Vou até reescrever aqui. Se eu escrevo x igual a 2 como essa reta, é uma figura que eu desenho no plano cartesiano, mas que na sua equação só aparece a variável x. Na verdade, de forma implícita, escondida, o y figura aqui nessa equação. Qual é a leitura disso aqui? A reta x igual a 2 significa todos os pontos do plano que possuem abscissa 2 e coordenada qualquer, e ordenada qualquer. Ordenada é o valor de y. Assim como se eu faço a reta y igual a 3, é uma reta paralela ao eixo x, onde não figura explicitamente a variável x, mas todos os pontos que pertencem a essa reta têm variável x, só que o x aqui é variável. Eu tenho infinito x mais um único y. Nesse caso, eu tenho infinitos y mais um único x. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque é o primeiro tipo de situação que eu vou ver em equação da reta para o sistema de coordenadas polares. Uma reta que passe pelo polo. Vocês vão entender o porquê que eu associei a essas situações aqui, tá? Se eu considerar o polo, e agora eu vou considerar ele assim, bem orientado, uma reta que passe pelo polo terá esse comportamento. Vou forçar aqui, o polo está aqui, pronto. É uma reta que passa pelo polo. Eu vou considerar ela de equação R, tá?
Qual é a equação de toda a reta que passar pelo polo? É bem simples. Ela é uma reta, ela é infinita. Aqui eu estou desenhando ela finita, porque eu tenho limitação no meu desenho, tá? Mas ela é infinita, assim como essa, beleza? Se ela é infinita, eu tenho vários pontos nela. Qual é a característica de todos os pontos que pertencem a essa reta? Todos os pontos que pertencem a essa reta terão um R polar. Eu vou chamar essa reta de N, é melhor, para não atrapalhar com o R da coordenada polar. Tudo bem? Então, todos os pontos que estiverem nessa reta, eles terão o R da coordenada polar, tá? Variável. Pode ter um ponto aqui, eu teria um R desse tamanho, um ponto aqui, um R um pouco maior, um ponto aqui, um R um pouco maior, um ponto aqui teria esse R só que negativo, poderia ter, tá? Agora, a característica de todos esses pontos qual é? Eles possuem o mesmo θ. Um θ fixo, que eu vou chamar de θ zero, tá? Assim como essa reta aqui, que passe pelo 2, tá? Eles têm qualquer y e um determinado x, um x fixo. Qual é o x fixo? 2. Um x0. Eu poderia ter equações desse tipo. X igual a x0. É uma equação que passa por um valor fixo. Esse x0 está representando aqui, por exemplo, o 2. Tá? Se eu considerar um θ0, poderia ser, por exemplo, uma angulação de π sobre 3, 60 graus, pensando em graus. Tá? Então, eu posso ter uma reta com a equação θ igual a um θ0. Se eu escrevo esse tipo de equação, θ igual a π sobre 6, π sobre 3, por exemplo, se eu escrever a equação θ igual a π sobre 6, por exemplo, eu estou me referindo à reta que tem esse comportamento, ou seja, passa pelo polo e tem inclinação π sobre 6. Uma reta N que passa pelo polo e tem inclinação π sobre 6. Nela, o θ é fixo e o R é o que? Variável. Eu tenho infinitos pontos. Todos esses pontos têm que característica? R qualquer e o θ sempre π sobre 6. Tá? Ou poderia escrever com qualquer outra angulação que tivesse ali, porque essa equação não seria única, né? Eu poderia ter um outro ângulo maior que caísse aqui, nesse posicionamento, beleza? Ou inclusive até um ângulo no sentido horário, que fosse negativo, enfim. Mas, pensando apenas no π sobre 6, eu tenho essa reta, tá? Ela possui vários pontos, e esses pontos têm como característica fixo o ângulo e variável o R, assim como eu tenho essas situações, tá? Cartesianas. Fixar o x, e eu tenho retas paralelas ao eixo y, fixando o y, retas paralelas ao eixo x. Nesse caso, as retas que passam pelo polo no plano polar terão essa cara, um θ igual a um θ0, a um ângulo fixo. Tudo bem? Essa é a equação de uma reta que passa pelo polo. Então, se você enxergar uma reta de equação 5π sobre 3, tá? Isso aqui é se você enxerga isso, considere a curva θ igual a 5π sobre 3 no eixo polar. Você já sabe que é a curva que será desenhada desse jeito, passando pelo polo e está nessa posição, porque a inclinação é de quanto? 5π sobre 3. 3 não. Eu queria escrever 5π sobre 6, tá? 150 graus. Essa daqui eu quero escrever π sobre 3, pronto, para dizer 60 graus, fica melhor. Eu falei e botei 6, né? Perdão, se eu falei 60 graus, escrevi π sobre 6, é π sobre 3, tá? Aqui sim vale 150 graus, beleza? Então, como seria desenhar essa reta? Seria fazer isso. É uma reta que passa pelo polo, tem infinitos pontos, sempre é uma reta, né? Ok?
E a característica desses pontos é que eles sempre têm angulação de 5π sobre 6, tá? Ou arcos côncavos a ele. Beleza? É isso. Vamos para o próximo tipo de equação da reta. Fica aí. Então, pessoal, vamos agora observar a equação da reta que não passa pelo polo. E tem dois, tá? Então, vou considerar aqui um eixo polar, beleza? Para um plano polar. E uma reta que não passe pelo polo. Uma reta N que não passe pelo polo, tá? Eu vou considerar, deixa N, beleza? Então, ou posso chamar de, vou deixar N mesmo, chamei a outra de N e vou deixar essa de N. Se liga. Bom, vou pegar um ponto qualquer dessa reta de coordenadas R e θ, tá? E vou considerar um ponto fixo proposital de tal maneira que essa distância aqui, né, seja a menor possível do polo. Portanto, forma um ângulo de 90 graus. Como é a menor distância, é uma reta perpendicular. É um segmento perpendicular lá da geometria. Tá? Então, eu estou pegando esse ponto qualquer, esse P é um ponto qualquer da reta, e aqui é um ponto fixo, um ponto tal que é a menor distância dessa reta até o polo. Tá? Eu vou chamar esse ponto de M. Então, ele terá coordenadas Mzinho e ômega. Não vou usar θ, porque o θ é o ângulo do ponto qualquer. Ômega, também é uma letra grega, é uma angulação fixa, tá? Então, eu vou relacionar esses dois pontos da seguinte maneira. Aqui é a angulação ômega, aqui é a angulação Q, θ, essa maior. Esse pedacinho interno tem que angulação? Tem angulação θ menos ômega. Tudo bem? É esse ângulo todo que é θ, tirando esse ângulo daqui que é ômega. Tá? Aqui eu tenho o tamanho R, tá? Mantido-se R, por exemplo, positivo. E aqui eu tenho um tamanho M. Eu vou relacionar essa angulação com esse R e com esse M, tá? Esse, pensando aqui no ângulo, é um cateto adjacente. Essa é uma hipotenusa, que aqui é um triângulo retângulo. Porque eu forçosamente peguei um ponto que gere um ângulo de 90 graus, que é o ponto mais próximo que está na reta e é mais próximo do polo. Se é mais próximo, a menor distância aqui é um segmento perpendicular. Beleza. Nesse triângulo eu vou montar que relação que o cosseno desse ângulo, que é θ menos ômega, vai equivaler o quê? Cateto adjacente, que é medida M, sobre hipotenusa. Então, essa será a equação da reta em seu formato reduzido para uma situação que não passa pelo polo. Claro que, para montar uma reta, tá, que não passa pelo polo, eu tenho que ter um ponto fixo que pertença a ela. Um ponto fixo, não um ponto qualquer. O ponto que seja mais próximo do polo, se eu der. Tá? Enfim. Então, por exemplo, eu quero que você trace uma reta que tenha como ponto fixo M, coordenadas 2 e π sobre 6 graus. É um ponto, esse é o ponto fixo da reta, de uma reta tal, né, o ponto mais próximo do polo. Eu quero que você trace essa reta. Bom, para traçar a reta, basta considerar o eixo polar. Esse ponto ele vai ter esse comportamento, tá? 2 e π sobre 6. Então, como aqui é o menor ponto,
isso tem que ficar perpendicular à minha reta. Então, a minha reta ela vai ter esse comportamento. E qual será a equação dessa reta no seu formato básico? Aqui é chamado formato reduzido. Tá? Tem o formato geral também, que seria abrindo essa equação. Vou abrir para mostrar para vocês o formato geral. Ok? Então, nesse formato reduzido, qual seria a minha montagem? Seria um cosseno de θ menos π sobre 6, que é o ângulo fixo, é o ângulo do ponto fixo, igual a 2 sobre R. E aí, na minha equação, né, como é uma equação, figuram as variáveis do plano polar, que nesse caso são R e θ, para qualquer ponto que está nessa reta. Essa é a equação reduzida dessa reta que eu acabo de desenhar. Mas se eu quiser a equação geral, o que é que significa a equação geral de uma reta qualquer que não necessariamente passa pelo polo? E se passar pelo polo, a gente já sabe a equação dela, acabamos de ver. Tá? Eu vou apagar para deduzir essa equação para vocês. Então, se liga, a gente observou geometricamente que se a reta passa fora do polo, eu posso montar a seguinte equação, desde que eu tenha um ponto fixo, tal que esse ponto seja o mais próximo do polo e que pertença à reta, tá? E o ponto genérico tem coordenadas θ e r, tá? Como, por exemplo, numa parábola eu marco que y é igual a x ao quadrado a partir de pontos genéricos dessa parábola. Beleza? Isso cartesianamente. Então, para encontrar a forma, isso é uma equação reduzida, tá? Um formato reduzido da reta, compacto. Vou montar o formato geral, que é o comum de se ver. Para isso, eu vou desenvolver, né, por trigonometria, essa relação. Cosseno da diferença é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, mais cosseno seno do primeiro, vezes seno do segundo. Né? Cosseno A, cosseno B, como é menos, fica mais, seno A, seno B, igual a M sobre R. Isso é o desenvolver. Bom, dividindo tudo por esse M, tá? Aqui é um número, eu vou dividir todas as minhas parcelas do primeiro membro por esse número. Eu vou ter cosseno ômega sobre M vezes cosseno θ mais seno ômega sobre M vezes seno θ igual a 1 sobre R. Logo, a equação para a reta N será a seguinte: se eu chamar esse número, porque aqui ficou um número, porque isso é constante. Aqui, como é um ponto fixo, o ângulo é fixo, então é o cosseno de um ângulo fixo, que eu vou saber determinar teoricamente, e o m é um número fixo. E se eu chamar esse outro número fixo? Eu chamar esse primeiro de um valor A maiúsculo e esse segundo de um valor B maiúsculo. A equação da reta N terá esse formato: Azão cosseno θ mais um Bzão seno θ igual a 1 sobre R. Essa é a chamada equação geral da reta em coordenadas polares. Beleza? Então, por exemplo, se eu tiver uma reta de equação menos 2 cosseno θ mais 2 seno θ igual a 1 sobre R. E aí eu quero desenhar essa reta. Bom, para desenhar a reta, a gente acabou de ver há pouco que não passe pelo polo, eu tenho que saber quem é o ponto fixo. Sabendo quem é o ponto fixo, é só marcar ele, considerar a distância até o polo, e essa é uma distância perpendicular, tá? Que é a menor distância, e aí eu traço a reta. Tá? Então, primeiro tem que saber quem é o ponto fixo. Bom, se ela estiver nesse formato, não estiver naquele, porque se estiver naquele, de cara eu já vejo as coordenadas ômega e m. Mas se estiver nesse formato, eu não vou enxergar de cara. Eu vou ter que deduzir. E eu vou deduzir como? Sabendo que
o Azão dessa reta vale menos 2 e o Bzão vale 2. Tá? Se isso acontece, daí eu vou estar dizendo o seguinte, que cosseno de ômega sobre mzão vale menos 2 e seno de ômega sobre mzão vale 2, tá? Porque o Azão eu estou chamando disso e o Bzão eu estou chamando disso. É como se você tivesse que decorar isso como fórmula, tá? O formato geral da reta é A cosseno θ mais Bzão seno θ, onde esse A vai valer isso e o B vai valer isso, que estão relacionadas com as coordenadas do ponto fixo que eu preciso encontrar, tudo bem? Então eu vou ter que estar lembrando dessa fórmula aqui, toda vez que eu me deparar com esse formato de equação em coordenadas polares, que é da reta, beleza? Então, com essas informações eu vou precisar encontrar o valor de ômega e de m. É um sistema de equação com duas variáveis e duas equações. Dá para encontrar. Nossa, que difícil, como é que eu faço isso? Bom, aí eu vou usar artifícios algébricos. Se eu dividir esse por esse, olha só o que eu posso fazer. Se eu dividir seno de ômega sobre m por cosseno de ômega sobre m, propositalmente eu vou encontrar seno de ômega dividido por cosseno de ômega. Eu posso simplificar esse m sem nem saber quem ele é, e aí eu encontro tangente de ômega. Eu vou continuar aqui, desculpem a bagunça. Se eu estou dividindo esse por ele, eu estou dividindo 2 por menos 2. Então eu estou dizendo que a tangente de ômega vale menos 1. Tá? Seno sobre cosseno, tangente de ômega. Como é que eu cheguei? Peguei esse valor e dividi por esse valor. Então eu estou dizendo que a tangente de ômega vale menos 1. Tangente de ômega vale menos 1. Quem é ômega? O arco cuja tangente é menos 1. Tá? Qual é o arco cuja tangente é menos 1? Eu posso considerar que ômega é igual a menos π sobre 4. É um arco do quarto quadrante. É o mesmo processo que a gente viu ao transformar coordenadas. Tá? Então, qual é o arco cuja tangente é menos 1? Vou pegar um do quarto quadrante. Menos π sobre 4, que é o negativo, é o bom de se trabalhar. Pronto, achei o valor de ômega. Agora eu preciso achar o valor de m. Para achar o valor de m eu volto ou nessa, por exemplo, logo cosseno de menos π sobre 4, que eu já tenho, sobre m, vale menos 2. Isso implica quanto é cosseno de menos π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Menos π sobre 4, que está no quarto quadrante, também é raiz de 2 sobre 2. Deem uma estudadinha em trigonometria. Isso vale menos 2. Portanto, m vale quanto? Fazendo continhas aqui, menos raiz de 2 sobre 4, não é? Pronto. Esse é o valor de m. Então, qual vai ser o desenho para a minha reta? Vou fazer ele aqui no cantinho. Desculpem a bagunça. Vou fazer ele aqui no cantinho daquele exemplo. Eu já tenho aqui o ponto mzão, tem coordenadas o quê? Menos raiz de 2 sobre 4 e menos π sobre 4. Pronto. Simples assim. Tá? Então, e se eu escolhesse seno, ia dar no mesmo. Porque o seno no quarto quadrante era negativo, que é o arco do quarto quadrante, menos π sobre 4. Tudo bem? Aqui ele é positivo, como tem negativo do outro lado, ficou negativo. Vai dar no mesmo, qualquer escolha que você faça, tá? Nesse caso. Então, vou traçar o meu eixo polar, beleza? E considerar o quê? Considerar esse ponto. Onde está esse ponto? O ângulo é de menos π sobre 4, mais ou menos aqui. Porém, ele não é marcado no quarto quadrante, porque o R é o quê? Negativo.
Eu considero ele voltando. Então eu volto quanto? Raiz de 2 sobre 4. Eu botei esse tamanho, esse é o tamanho de raiz de 2 sobre 4 meu. Tanto faz, tá? Pode ser um pouquinho menor. Pode ser algo menor aqui. Pronto. Então esse é o meu ponto M. Esse é o ponto que possui menor distância até o polo, ou seja, existe um ângulo aqui de 90 graus, e minha reta, então, por existir um ângulo de 90 graus, vai ter esse comportamento. Logo, a minha reta M, nesse caso, ela vai ter esse esboço no plano polar, esse comportamento. Tá? A reta de equação menos 2 cosseno θ mais 2 seno θ igual a 1 sobre R, vai ter aquele esboço gráfico no plano polar. Qualquer dúvida, joga isso daqui no GeoGebra, tá? Posteriormente eu faço isso, eu jogo essas equações no GeoGebra. Deixa a gente ver as equações das várias curvas. Eu vou fazer uma aula só jogando equações lá no GeoGebra de forma polar, beleza? Vou ensinar vocês como a gente faz isso depois. Ok, finalizo, conhecemos as equações da reta. Próxima aula vamos ver as equações da circunferência, tá? Se liga, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até!